Olá, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem criar um layout inspirado no Pac-Man utilizando o software Adobe Illustrator. Bom, aqui eu vou criar um arquivo de 10 por 10 centímetros. Eu recomendo somente que você faça um arquivo quadrado e daí você vai pensar, né? Por exemplo, se você pretende imprimir esse arquivo, você coloca na dimensão que você preferir. A única recomendação mesmo é trabalhar com um formato quadrado. Aqui eu não vou colocar sangria, porque eu vou fazer a arte na minha parte toda ali, na minha área de trabalho inteira. Vou clicar no botão criar. Bom, aqui ele criou o meu quadrado, né, meu palco. Eu vou iniciar o projeto criando os 3 fantasminhas e o Pac-Man, tá bom? Vou iniciar aqui com o Pac-Man. Gente, essa parte eu sugiro que você use a criatividade, que você faça inspirado em alguma coisa, algum movimento, algum estilo artístico que você goste, ou temático. De repente eu vou fazer aí um joguinho do Pac-Man inspirado no Natal, inspirado no Dia das Crianças, enfim. Você pode usar sua criatividade para criar o visual dos bonequinhos, né, dos personagens. Aqui eu vou fazer um pouco mais simples para ir mais rápido. O Pac-Man eu crio com a ferramenta elipse, e aqui eu posiciono meu mouse nessa alcinha para ele já criar a boquinha, ó. Certo? E depois eu vou fazer o olho. E aqui eu vou colorir. Depois vai ter mais destaque, tá? Ele vai criar contraste quando a gente tiver com o fundo pronto. Aqui eu vou fazer uns dentinhos. Uma diquinha que eu já comentei com vocês, quando a gente pega a ferramenta polígono, se a gente mantiver ela selecionada, tá vendo? E diminuir, vir aqui com a setinha para baixo, nas setas direcionais, a gente consegue escolher a quantidade de lados do polígono. Aqui eu coloquei 3, que eu vou brincar e criar um dentinho. Lembrando que essa parte ela é totalmente personalizável. Aqui é uma sugestão só, mas você cria no visual que você preferir. Se a gente apertar o Alt e arrastar, ele já duplica o objeto selecionado. Aqui eu não vou me preocupar muito com o alinhamento, porque eu vou enviar eles para trás do Pac-Man. Vou selecionar eles com Shift. Venho aqui em camadas. Na verdade é mais fácil eu pegar e subir esses 3 aqui, ó. Eu vou subir os 3 para que eles fiquem acima. Prontinho. Aqui criei o Pac-Man. Eu já vou selecionar e apertar o Ctrl G para agrupar.
Eu sei que o meu Pac-Man que ele tá um pouco inverso, né? O meu Pac-Man, ele é o mocinho da história, mas ele tem uns dentinhos meio assustadores. Para criar os fantasminhas, eu vou pegar a ferramenta caneta. Vou iniciar sempre com a parte reta, que eu acho que é mais fácil. Tô aqui fazendo a lateral. Venho até o meio, parece que eu vou fazer uma casinha, mas eu clico e seguro e arrasto aqui um pouquinho. Depois eu volto pra cá, clico e seguro. Depois venho reto, ó, alinhei. E aqui vou fazer as ondinhas. Não precisa ser, uau, super correto, retinho, super alinhado, não precisa, tá? Você pode fazer mais irregular, você vai fazer aquelas ondinhas do fantasminha mesmo, ó. Sempre que você quiser fazer curva, você clica e segura. A minha dica é, antes de ir para o próximo ponto, você aperta o Alt, que a alça fica solta e você não entorta a alça anterior. Tem uma aula aqui que eu falo mais sobre o uso da caneta, tá? Não vou dar tanto destaque aqui, porque eu já comentei pra gente um pouquinho mais rápido, mas quem quiser saber mais sobre as técnicas para utilizar a ferramenta caneta, tem um vídeo aqui no canal ensinando. Clique seguro. Aqui vocês podem ver que ficou bem feia, claro. Aí você pega sempre a ferramenta seleção direta, que é essa ferramenta da setinha branca, né? Ela é preenchida. Daí a gente pode clicar nesses pontos âncora, ó. Eu clico, a âncora vai ficar azul completo, né? Ela deixa de ser um quadradinho vazio. Toda vez que ficar esse quadradinho mais preenchido, ó, azulzinho, quer dizer que essa âncora está selecionada. Então você pode fazer modificações com ela. E você pode ajeitar aqui as ondinhas do fantasminha, tá bom? Vocês podem também arrumar as curvas, né, através das alcinhas. Tá joia? Aqui ficou um pouco para baixo, um pouco demais. Vou subir. E daí a gente vai fazer o rostinho. Desculpa, tossi. Vamos lá, aqui eu vou criar esse fantasminha um pouquinho mais bravo. Vou trabalhar em tons pastel, nesse meu joguinho do Pac-Man. Esse aqui é o olhinho dele. Esse aqui vai ser a sobrancelha do mal. É, assim, um pequeno detalhe, não sei se é possível vocês perceberem, mas eu não sei desenhar, tá? Vocês me desculpem. A questão estética de desenho não é muito o meu forte, mas a gente tenta criar uma expressão aqui pra eles, né? Ó, diquinha, eu quero repassar essa sobrancelha pro outro lado, só que eu quero girar ela, mas ficar na mesma proporção. Eu vou vir em objeto, transformar, refletir. Deixo aqui no vertical em 90 graus e ele simplesmente inverte, então ele mantém a mesma proporção, tudo igual ao anterior. Fica um pouco estranho talvez, mas vamos seguindo. Aqui a gente vai botar um brilhinho nos olhos. Como eu tô repetindo, aperto, vou dar mais um, aperto o Alt e arrasto pra cá. Poxa, eu fiz um quadrado. Vamos fazer de novo aqui. Uma bolinha, né? Melhor. Alt e arrasta. E agora uma boquinha. Aqui eu posso fazer uma boquinha estilo ondinha novamente. Uma dica, antes da gente começar a fazer um desenho através da caneta, eu não configurei antes, mas o ideal é que você inverta isso aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Ah, ele aceitou. Deixa eu só trocar a cor aqui para preto. O ideal é que você mantenha
a cor do contorno e sem preenchimento, para não atrapalhar o seu desenho, tá? Aqui depois eu vou arrumar, que vocês podem ver que tá com um contorno muito espesso, já já a gente arruma. Aqui eu vou simplesmente acompanhar a curva que eu já fiz. Lembrando que se der alguma coisa errada, vocês podem consertar depois na ferramenta seleção direta. Aqui eu aperto o Alt para voltar à âncora. Aqui eu encerro. Aqui parece que ele comeu chocolate e melecou tudo. Vamos diminuir essa espessura aqui. Não sei se eu gostei. Acho que assim tá melhor. Bem feio, né? Aqui, antes de eu agrupar, eu vou somente copiar aqui o corpinho e os olhos, certo? Que essa boca aqui já ficou feia demais para eu criar mais um desse jeito. Então, o primeiro tá assim, Ctrl G, vou fazer aqui o segundo. O segundo vai ser rosinha. A expressão do segundo vai ser de espanto. Alt e arrasta. Eu diria que o tempo maior é na criação da personalização dos fantasminhas mesmo, tá? O tempo que vocês mais vão dedicar. Eu não sei porque meu fantasma vai estar assustado, mas vamos lá. Vamos colocar uma carinha de triste. Usei a ferramenta curvatura e aqui eu vou somente aumentar a espessura. Usando a própria ferramenta curvatura, eu vou criar uma sobrancelha para ele aqui para acompanhar a expressão. Só que aqui, claro, eu vou diminuir um pouquinho a espessura desse contorno. Coloquei aqui, Alt e copio. Eu vou esperar, ó, a guia inteligente me indicar onde eu posso soltar para que ele se alinhe. Prontinho. Esse ficou mais simples. Se vocês quiserem adiantar também um pouquinho, né, chegar ali na parte onde eu termino a personalização, fiquem à vontade. Aqui eu vou reaproveitar só o corpinho, vou apertar o Alt e arrastar. E agora que esse aqui eu já usei, eu vou agrupar. Esse terceiro. Esse meio salmão. Deixa eu pensar a carinha desse aqui. Ele vai estar com um olharzinho de detetive. Na minha imaginação vai ser carinha de detetive, mas como eu não sei assim desenhar muito bem, talvez não fique muito detetive.
Gente, em cada aula eu faço de um jeito, tá? Por isso que, assim, eu venho aqui, na hora que eu gravo e tal, eu faço uma expressão. Eu já fiz, assim, versão de Natal, várias versões. Vou só arredondar aqui um pouquinho. Aperto o Alt, escolho aqui algum alinhamento. Ficou bem feio, tá? Tá seguindo bastante o padrão dos meus desenhos. Eu fico um pouco tensa quando eu tô gravando, tá? Em relação à expectativa que vocês estão criando aí dos meus desenhos. E vamos lá. Brincadeiras à parte, eu tô aqui com os meus 4 objetos, certo? O Pac-Man eu já vou diminuir porque ele precisa seguir o padrão dos outros personagens e a gente vai deixar eles de canto aqui um pouquinho. Beleza, agora eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo do tamanho da arte, na cor preta mesmo. Eu venho aqui, eu gosto sempre de, ou de repente usar o preto básico, ou reforçar para ver se está no preto puro aqui. Criei esse retângulo, eu venho em camadas, arrasto ele para trás de todo mundo, né? Tem que aparecer essa linha azul e bloqueio, certo? Para que eu não consiga mexer mais nele. Agora nós vamos criar as bolinhas do jogo. Eu vou pegar aqui a ferramenta elipse, vou pintar de branco, vou escolher a cor branca. Vou criar uma bolinha apertando o Shift. Deixa eu ver aqui o tamanho da minha bolinha para vocês terem referência. Ela tá em... Vou colocar 0,4, ó. 0,4 por 0,4. Isso considerando que você tenha criado um arquivo de 10 por 10 centímetros, tá? Criei a primeira bolinha. Aqui o segredo, gente, vai ser vocês posicionarem bem essa bolinha, de modo que a distância lateral seja a mesma que a distância lateral entre o canto inferior, o canto esquerdo da arte seja a mesma distância em relação ao canto inferior, tá? Coloquei. Agora, trucão, ó. Eu tenho uma bolinha, certo? Vou apertar o Alt e vou arrastar. Beleza. Agora, Shift, seleciono as duas, Alt e arrasto. Por que que eu tô fazendo isso? Porque quando eu seleciono vários e arrasto com o Alt, ele vai duplicando. Então, assim, é mais fácil eu duplicar de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6 e assim por diante, do que ficar somente duplicando uma bolinha. Aqui, gente, não tem, assim, uma quantidade exata de bolinhas, tá? Vocês precisam deixar... Vou até remover uma. Vocês precisam deixar uma distância bacana entre uma e outra para vocês conseguirem distribuir os seus personagens depois, tá? Eu acho que, inclusive, minhas bolinhas estão até um pouco grandes. Eu vou diminuir aqui para 0,3, vamos ver. Vocês vão entender depois, porque senão... Vocês vão entender o porquê depois, porque facilita na hora da criação. Vamos lá, arrastei. Seleciono duas, Alt. Seleciono 4, Alt. Aqui de 4 em 4 já dá. Vou pegar só mais duas. Bom, vou lá, dou uma olhada aqui na última bolinha, que é a minha referência. Não tem problema elas estarem mal alinhadas por enquanto, tá? O mais importante é vocês posicionarem as bolinhas das extremidades. Daí eu venho, seleciono o grupo todo, lembrando que o plano de fundo tá bloqueado. Se não tiver bloqueado, dá problema nessa hora.
Vou abrir aqui o painel alinhar, coloco aqui alinhar seleção. Eu vou primeiramente alinhar aqui, ó, alinhamento vertical centralizado, certo? E depois venho no botãozinho distribuição do espaçamento horizontal. Prontinho. Eu acho que ainda tem muitas bolinhas, senão vai dificultar na hora de eu espalhar meus personagens. Excluir uma, volto no alinhar, distribuo novamente. Aqui eu acho que ainda tem muito. Alinhar, distribuir, alinho de novo. Acho que agora ficou bom. Certo? Tô com a primeira fileira de bolinhas criada. Agora vocês, depois de tiverem alinhado e distribuído, vocês vão agrupar. Seleciona tudo, Ctrl G, certo? Agora eu vou apertar o Alt e vou arrastar para cima. A gente vai fazer o mesmo esquema. O ideal é que tenha uma proporção, tá? Por exemplo, mais ou menos assim, a mesma distância que tem entre uma bolinha e outra horizontalmente, tem que ser na mesma distância verticalmente. Eu costumo associar, né, brincar que lembra o joguinho Resta 1. Não sei se vocês jogavam esse joguinho. Acho que uma fileira é o suficiente. Aqui o mais importante é um alinhamento. Eu faço um pouco a olho, tá? O alinhamento da primeira com a última. Vou selecionar tudo. Vou abrir aqui o painel alinhar novamente. Agora eu vou alinhar aqui, ó, alinhamento horizontal centralizado e vou distribuir na vertical. Espera que ele tá pensando. Prontinho. Eu distribuí. Certo? Agora eu vou selecionar tudo isso aqui, Ctrl G. Ctrl G, certo? Agora a gente vai criar algumas barreiras no jogo. Eu sei que o jogo, na verdade, ele tem vários layouts, né? Tem alguns que os fantasminhas começam presos aqui numa caixinha, uma caixinha de retângulo no meio, enfim. Mas a gente vai fazer um formato mais básico, que é somente através de barreiras. Eu vou criar aqui um primeiro retângulo que cubra as bolinhas, mas também não ultrapasse nem as bolinhas de cima, nem as de baixo. Em relação à cor também, vocês podem seguir o padrão que vocês já estavam utilizando. O meu são cores em tons pastel, então eu vou escolher aqui um tom pastel. Eu tô fazendo o meu retângulo sem... Eu vou tirar aqui o contorno, ó. Sem contorno, tá bom? Pra não me dar problema, nem nada. Eu vou ver se ele tá encostado, tá. Beleza. Agora eu pego e aqui é livre, tá, gente? Vocês vão criar outras barreiras, como vocês preferirem. O ideal é que, assim, ou ela cubra, que elas têm que cobrir a bolinha inteira, tá? Não pode ser assim, ah, não cobriu nem não cobriu, não pode ficar na dúvida. Você tem que cobrir a bolinha mesmo. Aqui eu vou fazer um pouco na vertical para ficar interessante. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Vocês podem também trocar a cor, como vocês preferirem. Aqui eu vou criar um só. E agora, deixa eu só ver se tá torto aqui. Prontinho. E agora eu vou pegar os meus personagens e posicionar aqui. O mais importante agora é que a gente redimensione esses personagens de modo que eles cubram apenas uma bolinha, tá? Ah, outra coisa também, lá em camadas vocês precisam pegar os personagens
e jogar todos eles para cima de todo mundo. De todo mundo eu digo acima do retângulo de fundo e acima das bolinhas, tá? Aí beleza. Aqui no Pac-Man só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele come a bolinha, tá vendo, ó? Ah, peraí, gente. Detalhe, o meu fundo ficou preto dentinho também. Como ele tá agrupado, eu vou clicar 2 vezes e ele entra como se fosse no modo de edição especial, somente para ele, tá? Ele respeita o agrupamento, então ele entra no modo cena. Eu pelo menos aprendi nesse termo, tá? Se chama modo cena, que é quando você consegue editar o seu objeto que está agrupado, mas você consegue editar ele de forma individual. Vou selecionar aqui os dentinhos e trocar a cor para branco, que ele deixa os dentes bem branquinhos. Aliás, não vou deixar branco não, senão... Ah, não, vou deixar branco sim, tô na dúvida. Pronto, voltei. Fiquem tranquilos que já a hora que eu posicionar ele na posição oficial, essa bolinha de trás vai sumir, porque eu vou tirar. Deixa eu posicionar aqui onde vai ficar meu Pac-Man. Ele tá vindo daqui, ó. Escolhe a posição do Pac-Man, aí você para ele, tá? O que eu vou fazer agora, gente? No jogo, quando o Pac-Man passa pelas bolinhas, ele sai comendo as bolinhas. Então, as bolinhas que estão atrás dele precisam sumir. Como a gente agrupou todas essas bolinhas, a gente vai clicar 2 vezes, ou seja, vai entrar no modo cena dessas bolinhas. Aqui também está agrupado, né, nessa fileira, então vou clicar 2 vezes, 2 cliques novamente. E agora sim eu tenho acesso às bolinhas individuais. Daí eu venho e apago, certo? E depois eu volto aqui em cima, tá vendo, ó? Tem um grupo dentro de um grupo, então eu venho voltando até chegar no visual original. Então olha que legal. O Pac-Man passou, comeu as bolinhas. E agora vocês vão pegar os fantasmas. Opa, falta um aqui. Vocês vão pegar os fantasmas feios, porque eles são vilões, né? Então eu segui aqui um padrão histórico de jogo mesmo. E vocês vão posicionar onde é que estão os seus fantasminhas, tá? Vocês vão criar o jogo de vocês. Uma diquinha, vamos supor, sei lá, esse seu fantasminha, deixa eu botar ele pra baixo, que existe jogo aqui embaixo também, né? Vamos supor que esse fantasminha, você quer que ele vire o rostinho pro lado da esquerda, não pra direita. Tá vendo que os olhos desse meu fantasminha estão um pouco pra direita? Então eu venho aqui no objeto, transformar, refletir. Pronto, ele virou para o outro lado. Porque quem mexe mesmo com o jogo, e como eu brinquei aqui, né, eu não sei desenhar e tal, mas quem realmente faz isso de forma oficial, trabalha com jogo, é dessa área de jogo, de desenho, enfim, a gente sabe que tem que seguir, tem que respeitar um pouco a física, né? Então, exemplo, o fantasminha estava vindo, bateu no muro e voltou. O corpinho dele precisa voltar também, né? Precisa ter uma direção. Bom, deixa eu ver se tá legal aqui. Vou espalhar um pouco esse fantasma. Vou dar tempo pro Pac-Man. Pronto, ó. Posicionei. E basicamente é isso, assim que fica o meu joguinho do Pac-Man, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o meu visual, a minha sugestão de criação, tá bom? Experimentem, tentem aí, depois vocês me contam se deu certo. Se alguma coisa tiver dado errado, me contem aqui nos comentários, que assim que possível eu vou respondendo vocês. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!